unhas até, todas elas. Isto parecia o pulgar. Era um indicador. Este já está. Muito boa tarde, sejam bem-vindos à Biblioteca da Biblioteca Municipal Fernando Ferreira Santos, que hoje acolhe a sessão de apresentação do livro Os Juiz de Soares, da autoria de José Rui, editado pela Antara Editora. Passo a apresentar a mesa trunca. O Sr. Vereador da Câmara Municipal da Amadora, António Moreira, à sua direita o autor José Rui e o apresentador do livro Manuel Rodas. À sua esquerda, o editor do livro, António Batista Lopes. Em primeiro lugar, vai usar a palavra o editor, António Batista Lopes, seguido de Manuel Rodas, que irá fazer uma apresentação do livro, e o autor José Rui. Por último, o Sr. Vereador da Câmara Municipal da Amadora. Obrigado pela vossa presença. Obrigado. A palavra. Muito boa tarde. Começo por cumprimentar os meus amigos, colegas de mesa, portanto, o Dr. António Moreira, nosso querido e mestre José Rui, e o Dr. Manuel Rodas, cumprimentar naturalmente todos os presentes e agradecer a vossa participação, portanto, nesta sessão de apresentação do Juiz do Soares aqui na Amadora e na BDTEC. E quero agradecer à doutora Cândida Pereira, diretora da BDTEC, e ao meu querido e velho amigo António Moreira, vereador da Cultura, como já foi referido, Não tenho microfone. sabemos, pela disponibilidade para que esta sessão aqui tivesse lugar. Quero agradecer também ao Dr. Manuel Rodas a apresentação que nos vai fazer. É também um amadorense, alguém que vive na Amadora há muito, ou melhor, que viveu na Amadora, porque colecionou na Amadora, porque há aqui um fenómeno com o Dr. Manuel Rodas que tem que ver com o seguinte: eu hoje resido no Concelho de Oeiras, talvez um pouco talvez um pouco no desenvolvimento da situação antiga da Amadora, da antiga freguesia da Amadora, pertencer ao Concelho de Oeiras, não é? Portanto, de modo como há essa ligação, portanto, fugiu da Amadora para Oeiras. O Dr. Manuel Rodas é natural do Soajo e é ele que devemos a iniciativa da publicação, portanto, deste álbum há já 19 anos, foi ele publicado. O contacto com o mestre José Rui deve ter acontecido 1 ou 2 anos antes e, portanto, ficamos-lhe a dever esta iniciativa, portanto, da publicação, portanto, deste excelente trabalho do mestre José Rui e a sua terra, o Soares, também lhe fica a dever, portanto, de facto, este excelente trabalho. Renovados agradecimentos pelas duas ações da sua iniciativa e também, portanto, da apresentação. Em relação ao nosso querido amigo José Rui, eu quase que diria que as palavras, portanto, enfim, não estão gastas, porque são sempre renovadas. É para mim, enquanto seu editor e seu amigo, um gosto este trabalho conjunto que temos desenvolvido já lá vão 31 anos. Éramos na altura, portanto, ainda dois meninos, dois rapazinhos. O meu amigo, felizmente, sempre mais jovem do que eu, não é? Nós conhecemos na então Editorial Notícias e na altura realizava o José Rui um dos seus magníficos trabalhos de banda desenhada, precisamente os Lusíadas, que estava, se não estou em erro, portanto, na preparação do segundo volume. E de então para cá tem sido de facto um prazer renovado, com um pequeníssimo
período, portanto, portanto de intervalo em que o José Rui foi fazer uma experiência, portanto, noutra casa editora, e depois continuamos, portanto, o nosso trabalho. Eu estou sempre em dívida para com o José Rui, porque, infelizmente, a qualidade do seu trabalho e o volume do seu trabalho a ele nem sempre corresponde nos prazos adequados, nos prazos desejáveis por ambos, não é? A edição desses trabalhos. Desde que a Âncora foi fundada, em 98, vários são os livros que nós temos lançado em termos de novidade e também em termos de reedição, como é o caso do Juiz do Soajo, e sempre que sai um novo livro é motivo de celebração, mas ao mesmo tempo, quando se faz também o balanço, é motivo de alguma angústia, porque há muito ainda por fazer, e espero que este ano de 2015 nos permita, e estou certo de que isso vai acontecer, a reedição de alguns trabalhos e a publicação de novos trabalhos que o Zé Rui tem já preparados e que, por razões da conjuntura e das dificuldades que a própria atividade tem, ainda não estão publicados. Mas, de entre aqueles que este ano vamos editar e reeditar, conta-se um já anunciado há algum tempo e que este ano verá seguramente a luz do dia, que é a Peregrinação, que se encontra, um trabalho também notável, que se encontra esgotado há algum tempo, e que será relançado, será reeditado este ano, e já com o local e apresentador combinado. Será apresentado a nova edição no Centro Nacional de Cultura pelo Dr. Guilherme de Oliveira Martins, que é também um apaixonado pela obra do José Rui e quase que, enfim, fez uma notificação, como costuma fazer, portanto, na sua qualidade de Presidente do Tribunal de Contas, para que o lançamento tivesse lugar no Centro Nacional de Cultura, e quer eu, quer o amigo José Rui, concordámos e tal acontecerá. E depois há um outro trabalho, portanto, que também tem que ver a luz do dia, portanto, este ano, com a Carolina Beatriz Ângelo, e é um trabalho que também está realizado, portanto, pelo José Rui há 2 ou 3 anos e temos andado neste impasse. Isto era para vos dar conta desta angústia de não conseguir desenvolver em termos de edição todo o magnífico trabalho, portanto, do José Rui. Esta obra que hoje aqui celebramos viu a luz do dia em 1996, publicada na então Editorial Notícias, e com a particularidade de ser apresentada em 3 línguas, em português, em francês e em inglês. Lamentavelmente, para esta reedição, só o conseguimos fazer em português, mas espera-se, dado que aquela zona tem também muita imigração, portanto, quer a Junta de Freguesia do Soares, quer a Câmara do Soares, dedicam alguma atenção também aos nossos compatriotas que andam por aí espalhados pelo mundo, que ela também possa um dia vir a conhecer a luz nessas suas apresentações. Portanto, meu querido amigo José Rui, os meus renovados agradecimentos pela confiança que tem depositado primeiro na Editorial Notícias e depois na Âncora, e cá estamos para continuar, apesar das dificuldades, portanto, este nosso trabalho. Muito obrigado. Então, muito obrigado, boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite que me fizeram para recordar a minha entrada nesta história há 20 anos, aproximadamente há 20 anos. Era eu professor na Brandoa, quando um aluno me veio chamar, que estava ali um senhor que ia explicar como é que se fazem livros de banda desenhada. Então, era um acontecimento, fomos ver como é que se fazia livros de banda desenhada, e tem encontro o José Rui, de cabelos brancos, no quadro, já a esmiuçar como é que se faziam as figuras humanas, como é que se contava a história, e via entusiasmado como os alunos prestavam atenção.
E a certa altura, não eram só os alunos que prestavam atenção, eu começo também a imaginar e a dialogar comigo e a perguntar-me porque é que ele estava a fazer a apresentação do Levem-me nesse sonho. Que é o livro é a história da Amadora. E eu começo a pensar e porque é que não me levam nesse sonho e não fazemos um livro sobre Soares. Eu tenho isso aqui escrito, só vou ler um bocadinho, que diz: e de repente algo se alterou em mim. Onde ele falava da Amadora, eu passei a ouvir Soares. E quando dizia porcalhota, eu ouvia Heirol. E quando falava na imigração para a Amadora dos alentejanos e pessoas do interior e cabo-verdianos, eu ouvia imigração dos soageiros, primeiro para Lisboa e Sintra, e depois Américas e França. Quando falava dos moinhos de vento, eu escutava as vozes dos moinhos de Águas Claras e Farias de Soares. Através dele tinha regressado a Soares numa viagem inimaginável de transculturalidade. Foi a minha recordação desse tempo. Falei com o Zé Rui no final, não foi difícil convencê-lo, disse-lhe que estava entusiasmado com a apresentação dele, o trabalho dele, se ele não queria fazer um livro sobre Soares. Eu disse logo que sim. Disse logo que sim, aceitou o desafio. O difícil foi convencer depois a Junta de Freguesia, porque o presidente da Junta de Freguesia era meu colega, tinha sido meu colega, estudante, meu colega também era professor, e eu dizia-lhe, argumentava que era importante para as pessoas, para os nossos conterrâneos, poderem levar um livro, para já ter um livro que falava da sua terra, da nossa terra. E depois, para os filhos, poderem ter um livro também que falava de Soares. E antevendo já o prazer que seria ver eles levarem os livros e oferecerem aos colegas deles e amigos de trabalho, aos filhos em França, na diáspora soageira, em França, nos Estados Unidos, na Suíça, etc. Daí a razão de ser dos livros também saírem em inglês e em francês. O difícil foi convencer o Presidente da Junta, porque ele dizia-me, e é engraçado ver, e os problemas também se põem numa pequena autarquia, com pouco dinheiro, ele dizia-me, como é que vou justificar aos meus eleitores que andam a fazer livros em vez de tapar os buracos dos caminhos? É um problema sério. Felizmente ultrapassou-se e o livro foi um êxito. Desapareceu rapidamente, houve pessoas que me diziam que, olha, eu nem consegui dormir sem ler o livro todo. E levaram e portanto, compraram e foi muito interessante. O Zé Rui transmite, ele foi lá, teve esse trabalho, criou lá amigos, deixou lá amigos e admiradores. O livro transmite, depois nós tivemos umas longas conversas também sobre a questão cultural que se tinha em Soares neste momento, naquela altura, há 20 anos, que era os jovens que vinham de férias, eram primos, eram sobrinhos, amigos, familiares dos que ainda não tinham ido. Então passavam uma semana a olhar uns para os outros, na segunda semana reconheciam-se como familiares, na terceira semana enterneciam-se pela descoberta e na quarta semana despediam-se a chorar porque tinham que sair embora. Portanto, daí também a tentar ver este dilema da imigração, este e outros dilemas, estes problemas da imigração, como se põe ali assim. E é engraçado ver, agora para relacionar com a Amadora, à medida que a Amadora começa a subir a partir dos anos 50 e a aumentar de população, começa o Soares a descer. Portanto, a imigração a partir dos anos 50, 60, reduziu as pessoas para menos de metade. E nas minhas previsões, nos próximos 20 anos, provavelmente terá uma população residual de talvez nem 100 pessoas. É o problema do interior, o problema da desertificação, etc. Soares, o Zé Rui transmite bem isso aqui assim no livro e diz bem o que é Soares, só vos vou dizer isto na convicção e no desafio de que queiram aproveitar as próximas férias para ir visitar Soares. Até há cerca de um século, Soares vivíamos em comunidade. O dinheiro praticamente não existia para as trocas internas, trocava-se o trabalho, havia uma eira comunal, havia um boi coletivo do povo, pertencia a todos, havia uma grande eira
onde estão os espigueiros, porque o Soares ainda hoje é conhecido, estão 24 espigueiros. Foram começados, o mais antigo é de 1782. Desafio-vos a irem conhecer Soares pela paisagem, pelas pessoas, principalmente também. Os espigueiros, que é o monumento nacional, o Pelourinho, que faz parte aqui na capa. Mas é que posso dizer? E o resto é ler o livro, porque o resto é no livro. Muito bem. Muito obrigado. Ora, em primeiro lugar, queria cumprimentar a mesa, da pessoa do Sr. Vereador da Cultura, Dr. António Moreira, amigo também, o meu editor, António Matos Lopes, e o meu amigo Manuel Rodas, Dr. Manuel Rodas, que simboliza aqui, para além de ter sido o apresentador do livro, mostra que eu estou entre uma roda de amigos. Exato. E por isso tenho tido e que tenho dos livros que faço o rastro de amizade que fica em cada livro. Isso realmente aconteceu também no Soares, porque se eu faço uma história sobre uma terra, sobre uma figura, eu tenho que ir ao sítio para ver, para cheirar, para participar e colher elementos. E nessa recolha faço amizades, lógico, que ficam e perduram. Nós podemos ter um interregno de 30 anos, mas quando nos encontramos, a amizade, como eu dizia há pouco, é como se nos tivéssemos encontrado ontem. A amizade, até se calhar, prevalece mais se não tiver o desgaste do contacto diário e constante. Realmente eu estive a fazer uma sessão das que eu costumo fazer nas escolas, portanto, projetando nessa altura diapositivos, agora é um PowerPoint, a explicar como faço o trabalho. Um pouco como viram na projeção da reportagem da RTP. Como diapositivos mostrando os esboços e depois em cima o trabalho definitivo, a cor, o processo gráfico. E fui a uma escola da Amadora, na Brandoa, em que o meu amigo Manuel Rodas era professor e fez-me esse desafio. Você já se lembrou de fazer a história do Soares? Não me tinha lembrado ainda. E por vergonha, não lhe disse uma coisa que vou dizer agora. É que eu conhecia mal o Soares. Tinha passado por lá, tinha encontrado os espigueiros, não tinha conseguido. As unhas até, todas elas. O dedo, isto parecia. Isto parecia o pulgar. Era um